Quero falar hoje com você sobre inimigos do seu melhor momento. Lucas capítulo 24, verso 13, diz assim: naquele mesmo dia. 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Estádios é uma unidade de medida, 60 estádios corresponde a 11 quilômetros. Naquele mesmo dia. Eu já falei, você talvez já tenha falado, mas certamente já ouviu. Eu queria ter 15 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Falou isso? Não. Meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo, quanta bobagem eu fiz, quantas oportunidades eu não aproveitei. Se eu tivesse lá atrás a experiência, a maturidade, a visão de mundo, a visão da vida que eu tenho hoje, certamente eu estaria muito mais à frente, minha vida seria muito mais próspera e muito melhor. Eu aproveitaria melhor as oportunidades que eu tive, meus valores seriam outros, minha postura seria diferente, eu enxergaria a vida de um modo diferente. Todos nós, de alguma forma, em algum momento, se não falamos, já pensamos nisso. É aquela coisa, eu vivi momentos maravilhosos, mas eu não fui capaz de aproveitar. Eu não aproveitei bem meus estudos, eu fiz uma faculdade assim, sabe, meia boca. Eu teria aproveitado o início do meu casamento, eu teria talvez aproveitado mais a infância dos meus filhos, que passou tão rápido, e a gente fica se lamentando, porque viveu momentos bons, mas não tinha cabeça para entender. Não tinha visão, não tinha percepção de que aquele momento era um momento especial. Eu estou dizendo isso porque essa história aqui conta a história de 2 homens, 2 discípulos de Jesus. Eles não eram, não faziam parte dos 12 apóstolos, mas eles faziam parte daquele grupo íntimo de Jesus de 70 pessoas que ficavam mais próximos de Jesus. Um deles, a Bíblia conta o nome, é Cleopas. Alguns acreditam que Cleopas era casado com uma mulher chamada Maria, que era irmã de Maria, mãe de Jesus, portanto Cleopas seria tio de Jesus, mas tudo isso é especulação. O outro é anônimo, mas fato é que 2 desses camaradas estavam vivendo um dia que para eles era para ser muito, muito, muito especial. Aliás, era para ser o melhor momento da vida deles. Afinal de contas, eles eram discípulos de Jesus, e quando o texto começa a narrar dizendo naquele mesmo dia, o texto está falando do melhor dia para um cristão, o dia da ressurreição de Jesus. O dia mais extraordinário na história de um cristão. O melhor momento, um dia especial, é o dia que a morte foi vencida. O Senhor está vivo. O Senhor está vivo. Acontece que pelo mesmo motivo que eu e você, na juventude, na adolescência, deixamos escapar alguns bons momentos da nossa vida, por falta de percepção, por não entender que aquele dia, aquele momento, aquela fase era uma fase especial, esses 2 camaradas, ao invés de estarem felizes, radiantes, alegres, eles estão decepcionados, abatidos, tristes, indo para fora e longe do propósito de Deus para a vida deles. Em lugar de ficarem em Jerusalém, o lugar onde celebrariam essa vitória, eles estão se distanciando de Jerusalém. E eu queria falar hoje com você
por que nós deixamos escapar momentos extraordinários que Deus nos proporciona? Porque muitas vezes na nossa vida a gente, mesmo tendo essa palavra, essa direção, de que o nome do Senhor é já, de que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, de que Ele pode hoje me fazer viver o melhor momento da minha vida, por que muitas vezes eu deixo isso escapar? E eu anotei algumas coisas aqui que eu tenho certeza que vão me ajudar e te ajudar. A primeira delas, a gente muitas vezes não vive o melhor momento da vida por falta de percepção espiritual. Vamos repetir isso juntos? Diga, falta de percepção espiritual. Sabe, você vai olhar para o texto e você vai descobrir o seguinte, que esses dois caras estão andando, todo abatido, discutindo tudo que havia acontecido. Jesus havia ressuscitado e eles ainda não sabiam. Esse é o contexto. Já era o domingo, estava terminando o dia, Jesus tinha ressuscitado, tinha aparecido para algumas mulheres. Na verdade, os anjos deram a informação, as mulheres não o viram, viram que a pedra havia sido removida, o túmulo estava vazio, o anjo disse, por que vocês estão procurando aqui aquele que está vivo? E as mulheres saíram do túmulo com esse discurso, só que os discípulos não levaram muito a sério o que as mulheres haviam dito. Que afinal de contas, era só a palavra de um anjo, era só a pedra removida, era só o fato do corpo dele não estar lá. Então, eles estão todos preocupados, conversando, abatidos, e a Bíblia diz que Jesus aparece naquele caminho. Jesus coloca no meio deles. Mas eles estão impedidos de o reconhecer. Curioso isso, eles não conseguem enxergar. Deus está se manifestando. A presença de Deus é real, mas eles não conseguem perceber. E quantas vezes na vida a gente tem a oportunidade de viver o nosso melhor momento, como agora, por exemplo, mas a gente acha que está só. A gente acha que Deus nos abandonou. A gente acha que a presença de Deus é coisa do passado. Jesus está presente, mas eles não percebem. Por exemplo, hoje à noite Jesus está presente nesse lugar. Mas tem muita gente que não percebe. Ela acha que ela veio para uma palestra. Tem algumas pessoas que às vezes mandam uma mensagem para mim, normalmente gente nova, né? Gostei muito da sua palestra hoje. Gostei muito. Elas acham que vieram para um encontro musical. Não. Você veio para se encontrar com Deus. Você veio para se encontrar com Deus. E muitas vezes essa falta de percepção espiritual te impede de viver o melhor de Deus. Você vai ver um texto da palavra em 2 Reis, capítulo 6, quando o discípulo de Eliseu olha e vê os inimigos cercando toda a cidade, aquelas montanhas, ele entra em pânico. Ele fica desesperado, temeroso, afinal de contas, é uma emboscada contra eles. E ele chega para Eliseu e diz, e agora, o que é que vai ser da gente? E Eliseu ora pedindo, Senhor, abre os olhos espirituais dele. Abre os olhos espirituais dele. Ele havia dito para o seu moço, olha, os que estão conosco é muito maior do que os que estão com eles. E a Bíblia diz que ele abre os olhos espirituais, ele começa a ver carros e cavalos de fogo, anjos, irmãos, a presença de Deus é real nas nossas vidas. Acontece que às vezes a gente não percebe, a gente não consegue ver. Quantas vezes eu já estava preocupado com algo e Deus já havia agido. Me lembro um tempo atrás, era um mês complicado financeiramente, desafiador para nós na igreja, e obviamente que o meu papel é pregar, é orar,
é visitar, é aconselhar, mas eu tenho responsabilidades grandes também financeiras. Tem aluguel para pagar, tem funcionários para pagar, tem missionários para receber sustento, tem compromissos denominacionais e tantas outras coisas. E eu me lembro que era um mês onde financeiramente a coisa não estava legal. E eu me vi assim conversando com um colega pastor, e ele disse, nossa, tá complicado e tal. E eu falei, rapaz, você sabe que esse mês também as coisas não estão legais e tal, e papapá e tal. Enfim, comentei com até o pessoal que cuida dessa parte aqui na igreja para a gente. E daí, acho que foram fazer um pagamento, alguma coisa pela internet, algum depósito, consultaram o saldo da igreja e viram que 3 dias antes dessa reclamação minha, dessa preocupação minha, havia tido uma transferência de R$45 mil para a conta da igreja. Alguém tinha fechado um negócio, tinha feito alguma coisa, eu estava todo preocupado, todo falando, será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus cuida mesmo de mim? Olha a situação que eu me encontro. E Ele já havia agido. Eu quero dizer para você, não se preocupe. Não perca a sua percepção espiritual. Deus é aquele que o tempo todo trabalha por nós. A Bíblia vai dizer que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Curioso, você não está percebendo, você não está conseguindo ver e enxergar, mas Ele está trabalhando. Tem um casal aqui da igreja que estavam muito querendo engravidar e ter um bebê, mas não conseguiam, foram até o médico, e o médico falou para o cara o seguinte, você tem uma obstrução, etc., um problema, e a gente vai ter que fazer uma cirurgia para resolver o seu problema. E tudo bem, doutor. Fizeram a cirurgia. Nesse meio tempo de fazer um novo exame depois da cirurgia que foi feita, descobriu, estavam grávidos. E daí, voltaram para o médico, porque a cirurgia não tinha sido boa. O médico pegou os exames para falar, ó, não foi legal, e eles esperaram o médico falar. E o médico falou, então, doutor, só tem uma coisa, estou grávida, e tem 2 ainda na minha barriga. Eu imagino ele indo para uma cirurgia, ele indo ter que fazer uma intervenção, todo preocupado, todo sem saber, e Deus já havia realizado o milagre. Não permita que as suas limitações espirituais te impeçam de viver o melhor de Deus. É por isso que, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 7, ele diz, andemos por fé, e não pelo que vemos, não por vista. Você não está vendo, mas o Senhor está aqui. Você não está vendo, mas os anjos dele estão visitando a sua casa. Você não está vendo, mas portas estão se abrindo para você. Você não está vendo, mas provisão está chegando. Milagres estão sendo liberados. A bênção de Deus é sobre a nossa vida. Por que muitas vezes a gente não vive o melhor de Deus para nós? Segundo lugar, por causa de uma preocupação excessiva. Repita isso comigo, diga, preocupação excessiva. Bom, quem não percebe que Deus está agindo, quem não tem essa visão clara, espiritual, de que o Senhor está agindo, bom, tem tudo para ficar preocupado mesmo. Tem tudo para perder os cabelos. Tem nada pessoal. Alguns é por genética. E esse é o diagnóstico desses 2 camaradas. Eles estão super preocupados, tanto é que Jesus diz para eles, no verso de número 17, que é isso?
que vos preocupa? Olha, Sigmund Freud, que me desculpe, mas 1900 anos antes dele pensar em terapia, em conversa, em fazer pergunta para o outro pensar, e papapá, Jesus já estava dando um banho disso. Ele vê os dois caras, e aí, me fale, conte sua história para mim. Por que você está preocupado? Como se ele não soubesse. O que é que está acontecendo? O que é que está entristecendo? O que é que está roubando a sua paz? Uma pessoa preocupada é como alguém numa cadeira de roda, numa cadeira de balanço, perdão. É muito movimento, mas nenhum progresso. Gente preocupada é assim. É como se andar, correr numa esteira. Você está num pinote violento na esteira, sem sair do lugar. Sem sair do lugar. Todo suado, com a língua lá embaixo, todo dizendo, coração na boca. E o saldo no final do dia é o quê? 0. Não saiu do lugar, porque preocupação não resolve. Dias atrás, há 2 domingos, eu preguei sobre Marta e Maria. Uma está lá, aos pés do Senhor, e a outra está como? Toda atarefada, toda preocupada, toda isso, toda aquilo. E ela chega para Jesus e diz, o senhor não vai falar nada não? Suada, pingando, minha irmã, toda folgada aí nos seus pés e tal, só ouvindo o senhor contar a história, você não vai falar nada não? Jesus diz, Marta, Marta, por que é que você está tão preocupada, aflita, ansiosa? Maria escolheu a melhor parte. Você imagina que Marta estava ela estava preocupada em fazer um almoço, em preparar alguma coisa para comer, para um homem que pegava 5 pães e alimentava uma multidão. Mas ela acha que a tarefa dela, o trabalho dela, o suor dela, que vai produzir alguma coisa para Jesus. Sua preocupação não vai te levar a lugar nenhum. Hoje o Senhor te trouxe aqui para que você ouça o que o Salmo 37:7 diz, descansa no Senhor. Espera nele. É óbvio que isso não é um convite à ociosidade, isso não é um convite a cruzarmos os braços, mas isso é um convite a deixarmos a ansiedade e a preocupação de lado. Isso é um convite para trabalharmos sabendo que o Senhor já tem trabalhado por nós. Perdemos muitas vezes o melhor momento, porque estamos ocupados demais, ansiosos e inquietos, quando Ele já resolveu todas as coisas. Hoje, você vai dormir. A Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Amanhã, você acorda, você não fez nada, mas você vai estar mais perto do seu milagre, porque Ele trabalhou por você. Terceiro lugar, o que é que nos rouba o melhor momento da nossa vida? Uma tristeza paralisante. Você pode repetir isso comigo? Diga, tristeza paralisante. Eu já li, reli, talvez centenas de vezes esse texto, já preguei dezenas de vezes esse texto, mas essas 2 palavras me saltaram aos olhos nessa manhã aqui, orando e preparando essa mensagem para trazer para você. Olha o que o verso 17 diz, as últimas 2 palavras. Pararam entristecidos. Vamos repetir juntos? Diga, pararam entristecidos. Não é errado você ficar triste, é errado sua tristeza te paralisar. Jesus chorou. Salomão diz que tem um tempo de luto, tem um tempo de chorar. A tristeza faz parte da vida da gente. Não é errado você ficar triste, está passando um momento difícil. O errado está você permitir que essa tristeza, esse sentimento, te paralise. E é o que está acontecendo aqui. O Salmo 126 fala de um homem que está em lágrimas. Está em lágrimas.
mas ele está andando e semeando. Ele chora, mas ele semeia. Ele chora, mas ele caminha, porque ele tem uma promessa: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Ô, gente, todo mundo aqui tem uma história triste para contar, tem ou não? Você abriu uma vez, eu me lembro que eu abri o culto para testemunho. Faz muito tempo isso, eu era pastor de jovens ainda, e o que teve de testemunho, eu acho que eles entenderam errado. Os irmãos, eu estou numa luta e tal, dificuldade. Gente, todo mundo aqui tem uma história triste para contar. Alguns teriam razão hoje para falar: quer saber, não vou na igreja coisa nenhuma, não, vou ficar nesse quarto aqui. Cortina blackout, fecha tudo, tapa até os buracos das portas para não entrar um fio de luz. E diz: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas você saiu. Talvez você esteja aqui hoje triste, mas você está aqui semeando. Talvez você esteja aqui hoje com situações a serem resolvidas, mas você está aqui adorando, louvando, exaltando a Deus, se abrindo para a palavra, se relacionando com pessoas. O que é isso? É não permitir que a tristeza te paralise. Sai da caverna, Elias. Fala aí para o seu vizinho. Fala: sai dessa caverna, meu. Sai dessa caverna. Ô, gente, você acha que toda vez que eu venho aqui para cá, eu estou assim, felicíssimo? Você acha, né? Você acha, né? Você acha que está sempre tudo dando certo e tal, e não sei o quê. Tantas vezes a gente está quebrado. Está andando, está chorando, mas está semeando. Você não pode permitir que a tristeza te paralise. Você não pode permitir. Paulo diz, em 2 Coríntios 4, 8 e 9, um versículo, 2 versos extraordinários: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Olha, tem dia, gente, eu não sei o que acontece, que os problemas eles combinam. Entre eles vêm de turma. Vem ou não? Quem já teve essa impressão alguma? Fala: mas meu Deus, mas o que aconteceu? Será que eu levantei com o pé esquerdo hoje? Graças a Deus, imagina você acordar sem o pé esquerdo. Graças a Deus. Mas tem dia que você fala: cara, peraí, vamos voltar, vamos rebobinar a fita, vamos começar tudo de novo. Você pode estar atribulado, mas não angustiado. Perplexo. Já viveu perplexo? Não? Você fala: cara, não estou entendendo mais nada. Eu não estou entendendo o que está acontecendo com a minha vida. Mas eu não me desanimo. Eu estou perseguido, mas eu não estou desamparado. Eu estou abatido, mas não destruído. Não há como não me lembrar de Agar, entristecida. Ela deixou a tristeza paralisar ela. E ela sentou no meio do deserto, esperando a morte dela e do seu filho. E Deus ouviu a voz do menino e perguntou para ela: o que é que você está chorando, Agar? Ela tinha uma garrafinha d'água, a água acabou. No deserto tem que beber água. O que Agar não tinha percebido é que na frente dela tinha um poço de água. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar. A Bíblia não diz que Deus colocou o poço na frente dela. O poço já estava lá, mas sua tristeza, suas lágrimas não permitiam que ela visse o milagre que Deus já havia preparado. Deus, você está chorando por causa de uma garrafa d'água sua que acabou, e Deus tem um poço de água na sua frente. Você está chorando por causa de um relacionamento que se quebrou, mas Deus tem algo muito melhor preparado para você lá na frente.
Você está orando e chorando por uma porta que se fechou, mas Deus tem dupla honra para você lá na frente. Não deixa a tristeza te paralisar. Uma pessoa, guarde isso que eu vou falar, uma pessoa cheia de autocomiseração, uma pessoa que abraçou o vitimismo como realidade na sua vida, uma pessoa dessa não precisa do diabo para destruir ela não, gente. Conhece gente assim, não? Ai, minha vida está sempre mostrando suas feridas, sempre caçando uma língua para lamber os seus machucados, está sempre. Te contaram, você soube? Te falaram. Eu conheço gente que na fila do banco conta a história da vida para os outros, que não conhece. Conhece gente assim ou não? Gente, uma coisa é você ter um amigo, uma coisa é você ter um companheiro, um irmão, um pastor, alguém de confiança que você vai e se abre, e não há nada de errado nisso. Mas alguém que escolhe o vitimismo, a autocomiseração, como lema da sua vida, ela pode dar férias para o diabo, que ela vai fazer o serviço sozinha, ela vai conseguir se destruir. Ela vai, fica tranquila. Fica tranquilo, o diabo diz, não, isso aí, tranquilo. Vamos embora, vamos atormentar outra pessoa. Ok, olha bem para cá, você fica triste às vezes? Bem-vindo ao clube. Hashtag tamo junto. Normal. Faz parte da vida. Mas não permita que a sua tristeza te paralise. Esses dois caras no meio do caminho, eles param entristecidos. Quarto lugar, o que é que muitas vezes a gente deixa de viver o melhor de Deus, o melhor momento da nossa vida? Deus já agiu, milagres estão acontecendo, milagres já aconteceram, e às vezes a gente não experimenta por causa de uma esperança infantil. Repita isso comigo, diga esperança infantil. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Olha que o versículo 21 diz. Jesus mais uma vez, gente, eu me recuso a acreditar que Jesus está agindo com cinismo, mas é muito engraçado. Porque os caras estão reclamando, ele fala, o que é que vos preocupa? Daí Cleopas fala, mas espera um pouco, você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Onde é que veio sua espaçonave? Você veio de Marte, você veio de Não foi isso que ele falou, não. É só uma versão nova que eu estou inventando aqui. Você está louco? Você estava onde? O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, e papapá, que era profeta, varão de Deus? Você não sabe o que aconteceu com ele e tal? Você não sabe das ocorrências dos últimos dias? Sabe o que Jesus fala para ele? Quais? Gente, eu acho que às vezes a gente fica lá orando. Aí ele olha e fala. Eu lembro de um meme que era muito famoso no Facebook, agora ele deu uma sumida, eu amava, do Willy Wonka com a mão assim no coisa. Fale-me mais sobre essa... Ai, que coisa extraordinária. Continue, fale. E aí? Quais ocorrências? O que é que aconteceu em Jerusalém? O que é que... Daí eles começam, porque o peixe morre pela boca. A boca você vai falando bobagem, você vai falando besteira, você vai falando... Você já parou uma oração no meio porque você viu que você estava só com a lorota, uma conversa fiada? Quem já parou? Eu já parei. Eu estava com uma conversa, eu falei, Deus, eu não sei nem porque o senhor me aguenta, esquece tudo, vamos embora, vamos continuar o dia. E uma das lorotas que eles falam para Jesus é a seguinte, verso 21. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir
a Israel. Você sabe que nesse tempo os romanos dominavam, não Israel, o mundo. O Império Romano, o Império de César, dominava todo mundo. E todos eles estavam esperando um Messias político. Um Messias que ia chegar, tanto é que a crise dos religiosos era essa, né? Perguntam para Jesus, os fariseus, é lícito pagar tributo a César? O que é que o senhor fala? E Jesus chega e fala, de quem é essa esfinge aí na sua moeda? Ele diz, é de César. Então ele diz, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Estava todo mundo esperando o Messias político, que ia colocar os romanos para correr, que ia botar o exército romano, César, Herodes, toda aquela gentalha toda para correr, e ele assumiu o reinado de Jerusalém, e agora o Messias que vai reinar. Mas ele aparece com o seguinte discurso, o meu reino não é desse mundo. Mas é interessante porque Jesus nunca falou que ia fazer o que eles esperavam. Mas acontece que eles têm uma fé seletiva. Pelo contrário, Jesus falou que ia morrer, Jesus falou que ia sofrer, Jesus falou que ia passar por dificuldades, que ia ser difícil, mas eles só acreditaram no que eles quiseram acreditar. E não é assim que muitas vezes a gente faz, gente. A gente gosta da vitória de Abraão, mas a gente não quer os 25 anos de espera. Aí você diz, e tem a fé de Abraão. Vamos lá, gente, não morrer, você acha lindo e tal. Daí você está esperando, passa um tempo, passa outro, você diz, cadê Deus? Ué, tu não está na fé de Abraão? Aguenta aí firme aí, Zé. A gente ama a prosperidade de Jó. Deu o dobro do que tudo, mudou a sorte. Mas daí, na hora que o couro começa a comer, sabe o que é isso, gente? É a fé na caixinha da promessa que a gente tem. Você conhece crente assim ou não? Todo dia ele sai, pastor, eu amo a palavra de Deus. É mesmo, irmão? Todos os dias. A palavra de Deus que ele lê, caixinha de promessa. E a falta de vergonha na cara é tão grande. Eu posso falar porque eu não sei se de repente tem alguém aqui que faz isso. Então não é indireta para ninguém. A pessoa fala, Senhor, em nome de Jesus, fala com o teu servo, fala com a tua... É um horóscopo gospel, né? No fundo é isso. É aquela fé seletiva onde eu só quero coisa boa. Onde eu só quero o que me convém. Eu vi até um pastor uma vez, falou que ia fazer uma caixinha de exortação. Que o que puxasse era paulada, para consertar a vida, para arrumar. Eu ia gostar disso aí, ia ser bom. Distribuir, irmão, sua bênção para todo mundo. Pega antes de sair de casa. Só tem uma cura para isso, para essa fé doentia, é conhecer a palavra de Deus. Você vai ver que Jesus faz isso. A partir do versículo 27 diz, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Todas as Escrituras. Então, não dá para a gente ter essa fé, essa esperança infantil, de que na vida da gente tudo sempre vai dar certo. Gente, a fé, quando nós abraçamos a fé, entenda, a sua conversão não é uma pólice de seguro contra dificuldades e problemas da vida. Às vezes eu vejo pessoas perplexas. Ai, como é que pode? Meu filho repetiu de ano. O filho de crente também repete de ano. Carro de crente também é roubado. O crente fica doente. Eliseu, a Bíblia diz que ele morreu
da enfermidade que ele tinha. A Bíblia vai dizer que Paulo deixou, como é que é o nome do homem? Trófico, acho que é isso. Também não sei para que botar uns nomes desses na Bíblia. Doente numa cidade chamada Mileto. O mesmo Paulo, é esse aí. Como é que é? É isso aí, é uma benção. Isso é uma benção. Se tem alguém aqui esperando um menino, de repente estiver grávida, é um nome bom para o seu filho. Problemas e dificuldades, adversidades fazem parte da vida. E a gente precisa crescer espiritualmente e amadurecer. Parar de ter uma fé infantil, uma esperança infantil. E em sexto e último lugar, o que é que nos impede muitas vezes de viver esse melhor de Deus? Uma palavra simples. Incredulidade. Incredulidade. Alguns não vivem seu melhor momento simplesmente porque não creem, não acreditam. Essa é a denúncia que Jesus faz no verso 25. Ele diz: ó nécios e tardos de coração para crer. Tardos, tardios para crer. Demorados para crer. Sabe gente demorada para entender? Demorada para cair a ficha. Aquela pessoa, você conta uma piada, todo mundo dá risada, ela quieta. Aí você mudou de assunto, depois de 30 segundos ela começa a rir. Já viu gente assim, não? É desse povo que Jesus está falando, mas não para entender piada. Para acreditar. Para crer. Deus vem e dá uma palavra. Deus vem e traz uma promessa, uma verdade, mas ela é tardia para crer. E a incredulidade rouba a nossa vitória. Hebreus 3,19 diz o seguinte, está falando do povo de Israel, que não entrou na terra prometida. E sabe qual é a razão? Não puderam entrar por causa da incredulidade. Não puderam entrar por causa da incredulidade. Tem gente que acha que algumas pessoas não vão entrar no céu por causa do cabelo delas. Corta o cabelo, pinta de tal cor, olha a roupa que ele usa, olha a roupa que ela usa, excesso de maquiagem, e faz isso, é vaidoso e não sei o quê. Não, o que os impediu de desfrutar do melhor de Deus era a incredulidade. Guarde isso, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode ser uma pessoa de caráter, você pode pagar suas contas em dia, ser um amigo leal, frequentar bastante a igreja, você pode ser um bom pai, um bom filho, um homem assim irrepreensível no que diz respeito ao trato com o sexo oposto, os relacionamentos, tudo isso olham para você e ninguém tem um A para falar de você. Mas se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. A incredulidade é uma ofensa para Deus. Você já falou uma coisa para uma pessoa, prometeu, e a pessoa não acreditou no que você falou? Não dá uma raiva? Fala, mas pera um pouco, você está me chamando de mentiroso? Agora, imagina Deus te fala algo, te promete algo, e você diz, sei não. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Quando alguém estava para ser curado, só uma coisa importava para Jesus. Não é se a pessoa era judia ou não. Não é se a pessoa tinha um histórico X ou Y, não. Só uma coisa importava para Jesus: se ela tinha fé, se ela acreditava. A Bíblia vai dizer, quando trazem aquele paralítico lá em Marcos capítulo 2, o texto diz, vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Jesus está o tempo todo olhando para o seu coração e procurando se existe fé. Existe uma capacidade de acreditar,
de crer, eu não estou falando de um sentimento, eu não estou falando das suas emoções, mas eu estou falando de você olhar para aquilo que Ele te prometeu e você diz, vai se cumprir. Jesus disse que ia ressuscitar no terceiro dia, e Ele ressuscitou. Eu termino falando, quando é que a virada acontece? A virada acontece mais para frente no texto, quando eles chegam àquela aldeia chamada Emaús e Jesus dá a impressão de que vai seguir viagem, vai embora. E aqueles homens dizem para ele, fica conosco, porque já é tarde. Fica conosco, porque já é tarde. E Jesus então para com eles ali naquela aldeia, entra numa casa, e quando ele pega o pão, parte e abençoa, os olhos daqueles homens se abrem. Eles reconhecem que era Jesus, e no mesmo instante Jesus desaparece. E eles voltam, mesmo à noite, correndo para Jerusalém. Num tempo onde não tinha energia elétrica, num tempo onde a noite era perigosa, num tempo onde havia ladrões e salteadores no meio dos caminhos entre as cidades, mas eles não conseguiram suportar, guardar aquela mensagem tão extraordinária de que ele estava vivo para eles mesmos. Quando é que a virada acontece? Quando nós desejamos a presença do Senhor. Fica conosco, porque já é tarde. Talvez você esteja vivendo um tempo de escuridão, de luta, de dificuldade, de temores, de questionamentos, de tristeza, mas tudo pode mudar hoje, se você desejar a presença dEle na sua vida. Quando a gente está diante da mesa do Senhor, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos dizendo, Senhor, nós te desejamos, nós precisamos de Ti. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente orar, os irmãos da música vão chegar.